Bom dia, e hoje é quarta-feira de novo. Vocês viram que os cientistas estão falando agora que a Terra vai começar a girar mais rápido? Vocês podem sentir isso? Vocês estão vendo, acompanhando as enchentes em Texas, agora em New Jersey, agora em Nova York, terremoto de 7.0 que aconteceu, acho que foi Tailândia, uma coisa assim, as queimadas que estão acontecendo. Vocês estão acompanhando isso? O presidente Nelson falou pra gente tomar nossas vitaminas. A gente iria ver, a gente iria ver coisas extraordinárias. Eu acho que a vitamina também para nossa cabeça, porque fica difícil, né? É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. A minha mensagem é do bispo. O meu bispo, ele deu uma aula 3 domingos atrás. Acho que todos vocês receberam essa aula, tiveram essa aula sobre perdão. Vou resumir bem, porque outro dia eu fiz esse vídeo e não deu de postar, porque foi muito longo. Mas nessa classe tinha um irmão visitando a nossa aula. E durante a classe sobre perdão, essas coisas, ele levantou a mão, se introduziu, ele tem uma plaquetinha missionária e ele falou que ele serve para a igreja, ele serve com pessoas que têm problemas de vícios, droga, bebida, pornografia, todo caso de vícios, ele tem trabalhado com isso na igreja, muito bom. Ele me deu uma lista de se alguém precisar de ajuda. Existe uma lista maravilhosa de apoio para a família, apoio para o jovem, apoio maravilhosa. E é uma missão muito incrível, né? Eu me interessei muito, talvez no futuro. Mas ele comentou uma coisa muito pessoal da vida dele. Ele falou que ia comentar uma coisa muito pessoal. E ele também foi um viciado. E ele, por muitos anos, faz 10 anos que ele é limpo, que ele não toma nenhum tipo de droga, não usa nenhum tipo de droga, não toma nenhum tipo de bebida por 10 anos. Mas ele falou, durante a vida dele, ele machucou muitas pessoas, ele ofendeu muitas pessoas. Ele foi ao limite com muitas pessoas. E ele falou que ele conseguiu, durante esses 10 anos, perdoar e ser perdoado, porque também ele precisou perdoar ele mesmo, né? Ele precisou perdoar as coisas que ele fez. Então, ele falou que na lista dele tinha 3 pessoas que ele precisava ainda pedir perdão. E tem um dia da semana que ele vai no templo sempre às 2 da tarde. É uma meta que ele fez no dia da semana, 2 da tarde, ele está no templo. E nesse dia, ele acordou nesse dia, na noite anterior, ele acordou como entre 3 e 4 horas da manhã. Ele acordou com uma voz e falava assim: Wilson, vá ao templo. Aí ele pensou: não, meu templo é às 2 da tarde, eu vou pro templo hoje. E virou e tentou dormir, tirou um cochilo. E de novo a voz acordou ele: Wilson, vai ao templo. E ele olhou o relógio, era 4:30 passado, quase 5. Ele falou: não, eu vou no templo às 2 da tarde, eu vou descansar. Hoje é minha folga, eu vou descansar. E a terceira vez que a voz falou foi mais severa, mais dura. Falou: Wilson, levanta e vai ao templo. Então ele despertou e sentiu que aquela era a vontade do Senhor. Então ele levantou, tomou um banho, se barbeou, como ele falou, e se preparou e chegou no templo às 6 horas da manhã. E chegou lá, ele falou: eu tenho uma sessão às 2, mas eu quero fazer alguma coisa agora pela manhã. E a irmã falou: olha, a gente está bem tranquilo na iniciatória. Você quer ir lá? Ele falou: claro que vou. E daí ele foi para a iniciatória, se arrumou, sentou lá, esperou um pouquinho. Quando ele estava esperando, um irmão chegou, também para fazer a iniciatória. E adivinha quem era esse irmão? Uma das pessoas que ele precisava perdoar. E quando ele olhou, aquele coração dele explodiu. E ele pensou: agora é a minha oportunidade de pedir perdão para essa pessoa. E ele começou uma conversa. E ali ele pediu perdão. Eles tiveram tempo suficiente para conversar antes da iniciatória começar. E ele disse que foi assim uma experiência maravilhosa, pedir perdão dentro do templo e ser perdoado ali mesmo. Então ele falou que abraçou esse irmão, que ele chorou com esse irmão.
e que a paz reinou entre os dois. E ele acabou a iniciatória e ele falou para a irmã, voltou para a recepção e falou: olha, eu tenho mais tempo, eu tenho bastante tempo ainda e eu precisava fazer alguma coisa. E a irmã falou: tenta agora o selamento. Pois bem, ele botou a roupa, subiu e ele falou que sentou lá, estava lendo escritura, e nisso uma pessoa tocou no ombro dele. E era o segundo irmão que ele precisava perdoar. Ele precisava ser perdoado. E falou assim: nossa, que bom ver você aqui no templo, tão cedo, não sei o quê. Conversou com ele, e ele sentou e ele teve a oportunidade de pedir perdão para esse irmão. E eles tiveram tempo suficiente para conversar, se abraçar, chorar e o Espírito reinar entre eles. E ele saiu, comeu um lanche, voltou para o templo para a sessão das duas um pouquinho mais cedo. Sentou na capelinha e estava lendo as escrituras dele, ponderando sobre a manhã maravilhosa que ele teve. Então ele viu chegando um casal. E quando ele olhou, esse homem era a terceira pessoa da lista dele que ele precisava pedir perdão. Então ele saiu de onde ele estava, se moveu e sentou no lado desse irmão. E eles tiveram tempo suficiente para conversar, pedir perdão, se abraçarem, chorarem junto. Isso foi uma história maravilhosa. Eu acho que eu nunca vou esquecer essa história, como o Senhor, ele prepara as coisas. E esse irmão, ele falou uma coisa bem interessante que eu gostei sobre perdão. Ele falou: irmãos, eu sempre pedi uma oportunidade para o Senhor para que eu pudesse ser perdoado por essas pessoas. E Ele me deu essa oportunidade num dia só. Então, eu ponderei: será que eu estou pedindo oportunidades para o Senhor? Eu estou pedindo só para, me ajuda a perdoar essa pessoa? Ou eu estou pedindo: Senhor, me dê oportunidade para que eu possa, de alguma forma, abençoar essa pessoa, porque o perdão é recíproco, né? Você abençoa ela, você abençoa você. Então, eu mudei minhas orações, eu estou pedindo oportunidade para o Senhor para mim perdoar quem eu preciso perdoar. E às vezes também, como ele falou, às vezes perdoar a gente mesma. Às vezes nós precisamos perdoar nós primeiro para depois perdoar as pessoas. Então, essa é a minha mensagem de hoje. Que nós possamos pedir oportunidades para o Senhor, para a gente poder perdoar alguém em nossa vida. Alguém que nos feriu, alguém que nos magoou, alguém que está nos magoando, alguém que está nos ferindo nesse momento. Pedir oportunidade para o Senhor para que a gente possa ter uma oportunidade. Olha a diferença que faz essa palavra. Fez muita diferença para mim. Não sei se para vocês, mas essa história eu tive que conversar com ele depois, porque eu senti um espírito tão bom, um espírito testificando para mim de que nós podemos perdoar quem for nessa vida. Não importa o mal que nos fez, não importa o mal, o quanto que ela nos feriu. Mas eu sei que o perdão, ele é possível e nós precisamos nos livrar disso. Porque, como a Lu falou, segurando o peso lá, né? Eu gostei do que ela falou. A irmã falou: você pode soltar o peso se você quiser. Ela falou: porque eu acho que isso é desnecessário. Uma palavrinha simples, mas eu peguei isso no vídeo. Então é desnecessário a gente carregar esse peso em nossas vidas, irmãs. Então vamos perdoar e vamos pedir ao Senhor uma oportunidade em nossas vidas de fazer com que a gente tenha a oportunidade de perdoar e ser perdoadas, tá bom? Então a mensagem de hoje é essa, sobre perdão. Eu tô aqui até as 9, vem pra cá. Eu tenho ficado bem ocupada, eu sou muito grata pelas irmãs que é constante aqui no Family Search. Esse é um exemplo na minha vida, um exemplo enorme na minha vida. Eu tô aqui até as 9. Um beijo pra vocês, que o Senhor abençoe com o espírito do perdão nesse dia. Um beijo.